Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, fala da cura de 10 leprosos. A passagem conta que Jesus estava indo a caminho de Jerusalém, quando ele passava pelo meio de Samaria e da Galileia. 10 leprosos o avistaram. E a passagem conta que eles gritaram e disseram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus olhou para eles e disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ao irem até os sacerdotes, eles foram purificados da lepra. Um desses 10 viu que foi curado, ele voltou até Jesus, dando glória a Deus, e prostrou-se diante de Jesus com o rosto em terra, aos pés de Jesus, prostrando-se próprio aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo pela cura que ele recebeu, não de ter sido realmente curado por aquela lepra. Ele recebeu um comando de Jesus, né, uma palavra de Jesus, e ao ir obedecendo ao comando de Jesus, ele realmente foi curado. Não somente ele, mas também os outros 9 que estavam com ele. Jesus olhou para ele e disse assim: mas não eram 10 os leprosos? Porque veio só você e cadê os outros 9? Onde estão? Engraçado, né? Eram 10. Todos os 10 foram curados, mas somente um voltou para glorificar a Deus, para agradecer, para se prostrar diante de Jesus em gratidão, reconhecendo o favor, a graça, o milagre que Jesus, né, tinha concedido para ele. Os outros 9, Jesus disse: e os outros 9, por que não vieram? Por que não vieram, né, dar glória a Deus? Em uma linguagem bem simples, por que não vieram dar glória a Deus? Só veio esse estrangeiro, este samaritano, estrangeiro, né, um só, samaritano. E o que significa? Eu não vou entrar em mérito, né, o porquê samaritano, porquê estrangeiro. Existia um preconceito, né, dos judeus com os samaritanos, mas o contexto aqui do que eu quero deixar neste pequeno vídeo é sobre exatamente entre 10 leprosos, um somente voltou para glorificar a Jesus, voltou com um coração grato a Jesus pelo milagre que Jesus tinha concedido a ele. No livro de Levítico, lá no Velho Testamento, né, Levítico 14, existe uma lei, né, que era sobre quem era, né, leproso e recebia a cura, né? Eu também não vou entrar nesse contexto aqui, mas ele, ao se apresentar aos sacerdotes, este homem foi curado, mas não porque ele se apresentou aos sacerdotes. Aquela foi uma ordem de comando, porque existia uma lei desde lá de Moisés, no Antigo Testamento, né, que quando um leproso, né, aquela pessoa estava leprosa, tinha que se apresentar, né, quando ele fosse purificado, ele tinha que se apresentar diante dos sacerdotes, não como ofertas, não rituais, não daquela purificação, para fazer a purificação, o agradecimento, não daquele milagre, né, ocorrido. E a passagem conta, não, que ele, ao voltar a Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. Ele foi em humilhação mesmo, porque quando você se prostra diante de alguém, né, se ajoelha diante de alguém com o rosto em terra, né, por terra, aos pés de alguém, em sinônimo de humildade, de humilhação. E ele fez isso dizendo, como se a alma dele estivesse dizendo: Senhor, obrigada, obrigada porque o Senhor teve compaixão de mim, obrigada porque o Senhor olhou para mim. Eu tenho um coração que eu não serei jamais como antes, até mesmo porque os leprosos, não, eles naquela época, eles não ficavam em sociedade, eles eram separados, eles viviam fora, né, dos arraiais. Eles não podiam estar em contato com as pessoas. Os leprosos, eles ficavam separados. Então, imagina só, né, em uma vida em sociedade ele não podia ter. Os outros 9 a mesma coisa. Só que a partir de um milagre, 10 foram curados, mas apenas um
teve um coração de gratidão, teve um coração que soube reconhecer, se olhar e não olhar só para se olhar também para aquela graça alcançada. E Jesus, ele teve compaixão, ele compadeceu-se. Qual foi o grito deles falando com Jesus? Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus realmente se compadeceu deles. Só que no final das contas, somente um voltou até Jesus para agradecê-lo. Somente um voltou a Jesus para reconhecer o poder de Jesus, o poder da graça e glorificar a Deus. E o que eu quero deixar nesse pequeno vídeo, baseado neste único, de 10, somente um voltou, os outros 9 foram totalmente ingratos, foram viver as suas vidas, longe, com certeza, porque se Jesus não os viu, Jesus não viu nenhum daqueles 9, eles não voltaram até Jesus, não vieram agradecer a Jesus, significa que eles foram curados, receberam um milagre, foram curados e foram viver a vida deles, aqueles 9, e somente um de 10, somente um voltou a Jesus. A minha reflexão nesse pequeno vídeo é essa, porque muitas vezes a gente também é assim, com Deus, no nosso dia a dia. Quantos milagres o Senhor nos concede, não? Quantos milagres diários o Senhor nos concede? A gente acorda todos os dias, Ele nos concede mais um dia de vida. E muitas vezes a gente acorda, e nem tem coragem, de olhar para o alto e dizer: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor está me concedendo mais um dia de vida. Quantos milagres diários o Senhor nos entrega? Que um livramento de morte, de um acidente, de doenças, de enfermidades, de talvez um incidente, ou de coisas muito maiores, ou até mesmo a providência que o Senhor nos entrega todos os dias, que é o alimento, o pão de cada dia. E nós, muitas vezes, na hora de que estamos até nos alimentando ali, a gente não lembra de Deus para agradecer e dizer: Senhor, muito obrigada, por este alimento que o Senhor está me concedendo. E acabamos todos os dias na mesma rotina, de às vezes nem de lembrar de ser grato a Deus, aquele que é o único, que coloca a mão sobre a nossa cabeça. Aqui somos nós, aqui é a mão de Deus sobre a nossa vida e nos protege e nos guarda, que todos os dias os anjos do Senhor, Ele dá ordem para eles estarem acampados ao nosso redor, nos protegendo. E milagres diários nós vivemos. A gente acha que milagres é só aqueles estrondosos e grandes, mas viver um dia a mais de vida aqui nessa terra, no mundo que nós vivemos hoje, é um grande milagre, E muitas vezes nós somos tão ingratos com Deus. Eu não estou falando de sermos ingratos com as pessoas, vamos deixar as pessoas para o outro lado. Eu estou aqui falando de Deus. Vamos refletir sobre isso nessa passagem. É por isso que eu trouxe nesse vídeo sobre esse único leproso. 9, 10 foram curados, somente um voltou para agradecer a Deus. Os outros 9, eles foram viver a vida deles, nem lembraram de voltar para agradecer a Deus. E muitas vezes nós realmente somos isso. Nós não voltamos a Deus ali para agradecer o milagre que Ele nos concedeu, o favor que Ele nos concedeu, a proteção, o suprimento, no dia a dia mesmo nosso. Ai de nós se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós? O que seria de cada um de nós se não fosse Jesus na nossa vida? Se não fosse esse bom Deus que todos os dias nos desperta e faz com que o sol nasça sobre a nossa cabeça todos os dias, nos dando este fôlego de vida. Que a gente possa ser como esse leproso. E olha só, ele não era um judeu, ele era um samaritano, um estrangeiro. Praticamente, Jesus, quando falou, só esse estrangeiro samaritano, que voltou. Por quê? Porque não foi nenhum judeu que voltou ali, foi um samaritano. Pode ser que um daqueles 9, ou todos os 9, eram judeus. E ali, aquele que voltou é um samaritano. Quem era um samaritano? Aquele que o próprio judeu vivia em preconceito com ele, por conta de questões, de misturas, que aconteceu sobre
os judeus serem se misturados com pessoas pagãs. Eu não vou entrar no contexto, como eu já falei, mas os samaritanos não eram bem vistos, não eram queridos pelos judeus. E Jesus olhou para aquele homem e disse: olha só quem veio me agradecer. Olha só quem veio me agradecer. Um samaritano. Então que todos os dias nós possamos ser como esse samaritano, de agradecer ao Senhor, de olhar para Ele, olhar para o seu favor, dizer: Deus, obrigada Senhor, por conta dessa sua bondade diária que o Senhor tem com as nossas vidas, pelos livramentos, pelos cuidados, pela proteção, pelo suprimento, porque o Senhor não nos deixa faltar nada, e mesmo diante de todas as dificuldades e adversidades, o Senhor está todos os dias conosco, nos dando força, nos dando coragem. O Senhor não nos deixa desistir. Obrigada, Senhor, porque o fôlego de vida está aqui dentro de mim, eu estou respirando, meu coração está batendo. Olha, todos os dias o Senhor nos dá livramento. Todos os dias o Senhor nos dá uma cura silenciosa. Todos os dias o Senhor nos faz milagres silenciosos que a gente nem vê, nem sabe. Eu quero deixar esse pequeno vídeo, essa pequena reflexão sobre este único de 10 que foram curados, de 10 leprosos que foram curados. Somente um voltou para ser grato a Jesus, para glorificar a Deus, para se prostrar em humildade diante dele, reconhecendo o milagre que Jesus concedeu à vida dele. E que nós possamos ser todos os dias como este samaritano que foi curado, mas principalmente um coração muito grato ao Senhor, porque somente Deus é que pode todos os dias nos sustentar na nossa jornada diária aqui nesta terra. Eu quero fazer uma pequena oração. Vamos lá? Pai, em nome de Cristo Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor todos os dias, através do Teu Santo Espírito, possa moldar os nossos corações, nos ensinando a sermos gratos a Ti. Porque, Senhor, quantos favores o Senhor faz por nós, quantos milagres, quantos livramentos, Senhor Deus, quantas provisões o Senhor nos dá diariamente. Que o Senhor possa nos ensinar a sermos gratos a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos ensinar todos os dias a virmos diante da Tua presença, reconhecendo quem o Senhor é, a Sua grandeza, a Sua bondade para conosco. Senhor, nos ensina todos os dias e nos dá, Senhor Deus, uma vida de humildade para sabermos reconhecer o Senhor na nossa vida e colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Em nome de Jesus, obrigada por tanto amor e bondade para conosco, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Cristo Jesus.